Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sandro Palma, esse é o canal Palma 360. Semana passada falamos sobre uma comparação muito bacana sobre a Samsung e a Apple. Eu questionei no vídeo sobre a Samsung ser a nova Apple e ficou um vídeo bem legal, confira no nosso canal. Essa semana trago um assunto bem interessante também, eu falo sobre a empresa Nvidia. Você conhece a Nvidia? Fique no vídeo para conferir mais detalhes sobre essa empresa. É, Estou filmando com o Samsung S24 Plus. Como vocês podem ver, estou em outro cenário por motivos pessoais, precisei mudar. E gostaria de pedir logo no começo do vídeo, se vocês gostam das informações que eu trago, dos meus vídeos, querem apoiar o meu trabalho e o meu canal, deixem um like, tá bom? Eu vou falar nessa semana, eu vou falar sobre a Nvidia. A Nvidia é a maior empresa do mundo hoje, já antecipando um pouco o conteúdo do vídeo. E gostaria de comentar o seguinte, alinhar as pretensões desse vídeo. Pelo mundo de tecnologia, especificamente a celulares, notebook, ser muito amplo e denso, e muitos detalhes ricos, a ideia desse vídeo, para não ficar muito longo e extenso, é trazer as principais informações de uma maneira bem simplificada e limpa, para que todo mundo tenha facilidade de entendimento, tá bom? E outra coisa que eu gosto de dizer logo no comentário inicial do vídeo, por que eu trouxe para o meu canal a Nvidia? Primeiramente, por que eu achei interessante? Primeiramente, porque é a maior empresa do mundo hoje, considerando automotivo, alimentício, químico, tecnologia. Hoje a Nvidia é a maior empresa do mundo. E não é uma empresa muito velha, é uma empresa relativamente nova. Outro motivo, por que eu trouxe a Nvidia? Porque ela fez um anúncio essa semana inovador. Depois do anúncio das agentes de notícia, os IAs, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o Grok, o DeepSeek da China, esse anúncio que foi feito é muito significativo. E outro motivo, todo mundo que usa essas inteligências artificiais que eu falei, possivelmente e potencialmente estão usando algum equipamento da Nvidia, que eu vou explicar ao longo do vídeo, tá bom? Então, esse vídeo vai ser mais técnico do que eu gostaria, porque não tem outra maneira de falar sobre Nvidia e sem atrelar a inteligência artificial, a maneira que funcionam. Mas para simplificar, eu trago a seguinte comparação. Por exemplo, a bateria está para o notebook e celular, assim como o tanque de gasolina está para os carros. Quanto maior a bateria, maior duração de tela funcional dos notebooks e dos celulares, assim como quanto maior o tanque de gasolina dos automóveis, maior é a autonomia dos carros. E a mesma coisa com os motores e processadores. O processador está para os celulares e notebooks, assim como o motor está para o carro. É nos processadores que todas as rotinas são executadas, digamos assim, são pensados as orientações, as rotinas dos softwares. Então é isso. Com a evolução do Windows, com a evolução dos sistemas operacionais do Android e do iOS, foi preciso desenvolver dois processadores. Por exemplo, os notebooks, eles têm o processador principal, que até então a maioria era feito pela Intel com os conhecidos i3, i5, i7. Só que com a evolução dos sistemas operacionais foi necessário fazer um segundo, digamos assim, um segundo processador, que são as placas gráficas. Nas placas gráficas são executadas as rotinas, os cálculos, os comandos dedicados para a parte gráfica do sistema operacional, relativos aos gráficos dos jogos, as edições de vídeo, quem edita vídeo no computador. E ultimamente nessas placas gráficas, nesses processadores, digamos assim, secundários, que rodam os comandos
das agentes de inteligência, que são as IAs, que é o ChatGPT, o mais conhecido, o Claude, o Grok, o Gemini, o DeepSeek da China. Então, o que aconteceu? Foi uma simbiose. Sem as placas gráficas, não era possível a existência das inteligências artificiais. E, porém, quanto mais foram expandindo, foram crescendo, a população foi aderindo aos agentes de inteligência, às IAs, maior era a necessidade de ter as placas gráficas. Por quê? Porque o cálculo que é executado pelas IAs não é executado, o tipo de cálculo que é executado na IA não é executado no processador principal, é executado na placa gráfica que eu acabei de explicar. Não, são cálculos e comandos e rotinas dedicados às placas gráficas. E quem era o maior fornecedor da placa gráfica? A NVIDIA e, em segundo lugar, a AMD. Só que a NVIDIA que estava mais preparada para absorver a necessidade das inteligências artificiais. E então, com o boom das IAs, teve também, consequentemente, o boom da NVIDIA. E outra coisa, hoje, toda pessoa que usa o ChatGPT, por exemplo, no celular, o pensamento, a rotina e a execução dos comandos não são feitas localmente no celular, é feito de maneira remota nos servidores, porque essas placas gráficas são parrudas, são grandes, demanda de uma quantidade de memória tremenda, de muita energia, de muita água para resfriar o processamento delas. Então é isso. E esse evento que teve início em 2003 com o surgimento do ChatGPT, teve um boom no mundo tecnológico. Porque a adoção do IA pelos computadores, nos notebooks, nos desktops, nos celulares, pela população, são tão grande que impulsionou tão grande o comércio da NVIDIA que ela se tornou a maior empresa do mundo. As ações de mercado dela valorizaram tanto que ela passou a Microsoft, ela passou a Apple, passou a Meta do Facebook. A Meta é a empresa que coordena o Facebook, passou o Google. Ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Tamanha foi a adoção da população mundial para o uso do chat GPT das inteligências artificiais. Porque, como eu expliquei, as inteligências artificiais precisam de processamento gráfico. E o processamento gráfico é executado nesse processador, digamos assim, que eu chamo, e não é exatamente, mas é uma maneira de simplificar o conteúdo, eu chamo de processadores secundários, que são as placas gráficas. Sem as placas gráficas, não é possível executar o chat GPT, por exemplo. Mas o que tornou tão relevante o assunto da NVIDIA para eu trazer no canal é o seguinte: ela fez um anúncio que eu, na minha opinião, acho que foi um anúncio semi-bombástico. Por quê? Como eu expliquei, a rotina de teste, os comandos são executados de maneira remota, num servidor alocado em algum lugar, em parte do mundo, que executa os comandos que a pessoa solicita no ChatGPT no celular. E esses computadores, esses servidores, mega servidores, consomem muita energia, muita água, muita memória RAM. Só que o anúncio que ela fez essa semana, em 1 de junho, que foi muito empolgante. Por quê? Além das placas gráficas que ela fabrica, ela anunciou um processador um processador revolucionário. Por quê? Esse processador revolucionário que ela anunciou, primeiro que é consolidado em um componente só, o processamento principal do sistema operacional, vamos dizer assim, o Windows, com o processador do processamento principal do Windows, com o processador secundário que faz a rotina das placas gráficas, com a memória RAM. Então, consolidou só num componente o processamento principal, o processamento secundário
dos gráficos e a memória RAM, possibilitando que esse componente fique em computadores menores, como o desktop que a gente usa na nossa casa, os notebooks do nosso trabalho. E as informações que chegam até a gente nesse momento é que esses processadores dedicados que a NVIDIA nomeou de RTX Spark tem 128 GB de memória RAM para executar essa rotina de teste passa uma migração do trabalho pensado em processadores, em servidores remotos, para começar feito em máquinas locais, desktop, notebook, como eu disse. Mas o que a gente ganha com isso? Principalmente economia de consumo de insumos, que apesar de ser 128 GB, não ser pouco, a gente ganha em memória RAM, evitar consumo de água para resfriar altos servidores e bastante energia, trazendo todo esse processamento do altos servidores para máquinas locais, reduzindo a conexão com a internet. Então abre-se um leque grande de possibilidades de ter computadores locais, sem ser servidores remotos, para o uso do ChatGPT, do DeepSeek, do Gemini, tá? Mas, Sandro, quando que chegam essas máquinas? Bom, relatos de tecnologia do mundo da internet dizem que as primeiras máquinas com esse processador chegam entre setembro e outubro. Eu acho que a partir de outubro, novembro, tá? E acho que possivelmente nesse primeiro momento são mais Estados Unidos, Europa e Ásia. Num segundo momento, países como o Brasil podem trazer essas máquinas, mas nesse primeiro momento as máquinas não serão baratas, tá? E eles vão usar processadores com arquitetura ARM, que são as mesmas arquiteturas rodadas em iPads, em MacBook, os MacBooks M1, M2, M3, M4, M5, e em celulares, em iPhone, que diferencia um pouco da arquitetura x86 que tradicionalmente era acostumado a ver em notebooks. Mas o que implica esse tipo de arquitetura? Todos os programas, a maioria dos programas, quase 100% dos programas de Windows são preparados para rodar, são pensados, elaborados, desenvolvidos para se rodar em arquitetura x86. Existe um grande esforço, uma migração para rodar os programas x86 no Windows com processadores ARM. Então, no começo, pode ser que tenha incompatibilidade de um ou outro programa desenvolvido em x86 não rodar nos ARM. Mas isso é uma tendência que vai resolver ao longo do tempo, do meu ponto de vista, tá? Então, pessoal, essas informações que eu queria trazer para vocês essa semana sobre a NVIDIA. É uma empresa gigantesca, que é a maior empresa do mundo hoje, considerando todas as automotivas, considerando as alimentícias, químicas, considerando mesmo as de tecnologia, o Google, o Facebook, a Microsoft, a Apple. A NVIDIA é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e hoje é a maior empresa do mundo, impulsionada fortemente pela inteligência artificial, tá bom? Se vocês gostaram do meu vídeo, gostam do meu trabalho, chegaram até o final, deixa um abraço e deixa o like. Até mais.